Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu resolvi fazer perguntas frequentes de corrida que estavam acontecendo nos comentários aqui no YouTube, no Instagram, no Snapchat. Então foi uma porção de perguntas em que eu vi que estavam mais frequentes e eu juntei todas nesse vídeo pra gente, né, trocar essa ideia aí. Como vocês viram no outro vídeo do diário de corrida, eu confirmei também no Snapchat dizendo que eu ia continuar fazendo, mas que eu não sabia a frequência, não sabia como ia rolar e tal. O que acontece? Quem começou a correr aí junto com a gente e tal, que eu já vi nos comentários, vai perceber que na corrida, assim, as coisas acontecem num ritmo meio acelerado, assim, parece que de 15 em 15 dias você já descobre algumas coisas em que estavam ruins no outro mês e que já melhoraram nesse e que não sei o que na outra semana não estava tão bom e melhorou, sabe? Então você vai percebendo uma evolução que é um pouco constante, assim, de pequenas coisas que vão mudando no decorrer que você vai praticando e se dedicando a isso. Por exemplo, eu gravei um vídeo, mas postei uma foto no Instagram que já era de uma outra semana, sabe? Então, por ter esse espaço de tempo no canal entre os vídeos, teriam algumas diferenças. Vão ter, mas eu sempre vou compartilhar com vocês essa evolução de alguma forma, mesmo meio atrasadinha. Por enquanto é o melhor que eu posso fazer aqui para esse espaço, então eu espero que role uma compreensão. Sempre vou deixar para entrar mais em detalhes aqui ou no blog, tá bom? Naquele vídeo e no período em que eu postei aquele vídeo surgiram algumas perguntas que são um pouquinho mais assim, dicas mais práticas. Uma pergunta que rolou bastante é se eu levo o celular para correr, e que já linka com outra pergunta que rolou bastante, que é o que eu uso para correr. Se eu levo o celular para correr, eu levo. Eu não gostaria. Já tentei até correr com o celular no modo avião, porque assim, é um momento em que eu tiro realmente pra me desligar. E o celular é uma coisa que fica pitando toda hora, é um negócio que às vezes até enche um pouquinho o saco. É uma coisa um pouco incômoda e que nesse momento eu tento não me distrair, porque assim, qualquer distração na corrida no começo caga a tua corrida inteira. Então, você tem que se concentrar na respiração, tem que se concentrar na passada, tem que se concentrar no seu ritmo. E ficar olhando o celular, respondendo mensagem de áudio, não dá, não dá mesmo. Eu levo o celular, mas eu queria muito comprar um relógio, mas é muito caro. Mas eu queria muito para mim, pro Fábio, porque seria muito proveitoso, aqueles relógios de corrida mesmo. E o que eu levo para correr, para eu colocar o celular, antes eu levava esse aqui, que acho que é o modelo mais básico, que é aquele que você coloca assim no braço, aqui assim. Eu sou uma pessoa que eu pego o sol muito fácil. Se eu sair às 6 da manhã, eu vou voltar bronzeada. Por mais que não tenha sol, assim, parece que o sol me procura. Então eu me queimo muito fácil. Então eu tava começando a ficar com uma mancha ridícula disso aqui no braço, num lugar medonho. Eu comecei a usar aqui. Só que aí você começa a ficar com o braço meio assim, então é muito ruim, assim, sei lá. Não dá. Com o tempo parece que teu braço não fica confortável. Então eu comecei a não gostar. Aí eu passei para esse aqui. É uma pochete, uma doleira, na verdade, aquelas em que fica bem coladinha no corpo. Não é dos mais bonito, embora tipo ele fique bem rente a legging ou shorts, então. Mas assim, eu também não quero ser linda correndo. Ninguém fica, né? Ela fica bem coladinha no corpo, não fica zanzando, sabe? E o celular fica bem aqui e não atrapalha meu braço, não me atrapalha em nada de nada. Então é o que eu achei, por enquanto, o melhor. Esteira versus rua, os dois. Depende do dia. Às vezes eu tô na academia e quero fazer esteira, eu faço esteira, às vezes. Mas geralmente eu faço até 7 km na esteira, porque senão começa a ficar meio chato, não gosto muito, pra ser sincera. Mas, assim, eu acho que pra quem tá começando a esteira é muito bom, porque você aprende a ficar num ritmo único, assim, e você aprende a encontrar o seu meio termo, assim, eu acho que é bacana. Na rua, você sofre um pouco de variações, tanto de clima, tanto do ambiente, tanto de tudo, assim, que nem esses dias a gente foi correr em Cachoeira do Sul, o chão lá é de paralelepípedo, cara, ele força muito o calcanhar, o tornozelo, então cada lugar que você vai correr na rua é um ambiente diferente, tudo vai influenciar na sua corrida, dependendo da quantidade de quilômetros que você vai fazer. Então, esteira não tem isso. Além da facilidade que muita gente tem em prédio, então acho que ajuda muito. Tem que fazer com o que dá. Dor no joelho. Ninguém sabe, eu tive um problema nos dois. Eu jogava muito futebol quando eu era mais nova e eu fazia balé.
Eu tive problema, porque eu era muito moleca, assim, tive um probleminha, fiz fisioterapia por um bom tempo e passou. Depois eu sinto, assim, dor às vezes no inverno, então eu só ficava meio esperta. Eu achava que eu nunca ia conseguir correr por causa disso, sendo que, na verdade, assim, depois que eu peguei um tênis bacana, que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, peguei aquele Adidas, senti muita diferença e eu senti que eu já não tava mais jogando tudo no joelho. O nosso problema é que a gente acha que por ter o impacto é só o joelho que sofre, mas não é. Conforme mais você vai inclinando o seu corpo para frente, vai projetando a tua pisada para frente, mais na verdade ele força mais seu calcanhar e seu tornozelo, suas articulações do que o próprio joelho. Isso o Drauzio Varela fala bastante no livro dele, O Correr, eu recomendo muito, aliás. Então, assim, eu nunca tive dor no joelho. Eu já tive dor nesse negocinho aqui, assim, sabe, do joelho. Primeira vez que eu fiz 13 quilômetros, isso aqui queimava. Mas assim, era do desgaste, não era de lesão. Então, acho que é muito importante você conhecer o seu corpo para você saber quando é simplesmente uma dor muscular. Simplesmente, quando eu falo simplesmente, parece que nem dói, né? Quase não consegue andar no dia seguinte. Mas simplesmente uma dor muscular ou tipo ali um desgaste, ou quando realmente é uma lesão. Então, assim, fica muito esperto, vai com calma. Mas assim, conforme você vai forçando, o teu corpo vai também sentir. Principalmente se você não estiver fazendo exercício, sei lá, academia, outras coisas, você vai sentir no teu corpo inteiro, principalmente na lombar. Lombar e tornozelo é o que pega, assim, tudo você sente na corrida. Então, é muito bacana quando você percebe que o seu corpo inteiro está sendo mexido, assim, e você acha que é só a perna, mas não. Tênis, eu já falei pra vocês de um site em que ele mostra ali mais ou menos qual que é o melhor tênis pra vocês. Comigo, a gente deu uma olhada nesse site, mas quando a gente foi no outlet da Adidas, que tem ali na Teodoro, a gente pegou um atendente muito bacana e ele explicou pra gente, olhou a nossa pisada e tal. Então foi meio que mais por ele do que pelo site, embora a gente se baseou bastante pelo site também. Perda de peso, eu perco peso muito rápido e eu já sou uma pessoa magrinha, assim, eu não tinha nenhuma pretensão em emagrecer quando eu comecei a correr. Muita gente perguntou se eu tive perda de peso, porque também tem esse mesmo problema de perder peso rápido. E não emagreci nada, gente. Faz anos em que eu permaneço em 45,5 de peso. Esses meios são engraçados, mas faz muito tempo que eu permaneço nesse mesmo peso. E desde que eu comecei a academia e corrida, não perdi nada e nem ganhei. Eu acho que eu perdi um pouco e ganhei um pouquinho de massa, essa coisa toda da academia. Mas eu senti mais nos braços, porque antes eu praticamente não tinha ombros. E um pouquinho mais nas pernas, assim, mas eu não perdi peso. Pelo contrário, aumentou bastante meu apetite e você gasta muito numa corrida. Então, sei lá, essa de 15 que a gente fez no final de semana, eu perdi tipo 700 calorias. Gente, é muita comida, então você tem que repor de alguma forma e saudável de preferência, né? Muita gente perguntou se eu continuei a academia. Sim, eu continuei, mas avisei o nosso instrutor lá, o cara da academia, que eu tava correndo. Você acha que eu tenho que fazer o quê para fortalecer, para dar mais resistência? Então, tá sendo esse o papo. Eu reduzi bastante a academia, mas não sei se eu vou continuar, não sei, assim, tá sendo muito bom, principalmente pra mim, porque eu tava com os músculos bem fracos, então me deu bastante resistência para aguentar, ter uma forcinha aí a mais para correr. Dores no lado, muita gente perguntou sobre isso é respiração, ou se você comeu demais, ou se você se hidratou demais. Se você tá escutando a tua barriga chacoalhando de água, então você se hidratou demais. Agora já encontrei ali o meio termo da alimentação, já encontrei tudo, então já tá um pouquinho mais fácil de eu correr e saber que não vai dar ruim. Mas às vezes dá, então, assim, é uma base de tentativa e erro, gente. Ou você vai no nutricionista, tal, pede um cardápio, se não, olha alguns pela internet. Eu não tenho muito segredo, como normalmente. Às vezes, sei lá, uma hora e meia antes de sair, eu como uma barrinha, ou alguma coisa assim, ou banana com aveia, ou mingau, ou assim, coisas assim. Não tem muito segredo, fora o arroz, feijão, salada, essas coisas todas no almoço, o café da manhã normal e tal. Então, você só conhecer o teu corpo ali e ter na cabeça que você não precisa se entupir de comida. E quando chove, o que eu faço? Ou eu faço esteira, ou eu espero meio que terminar. Eu fico meio de olho no tempo. Se eu planejava correr pela manhã, tá chovendo pela manhã, tá indo no fim da tarde. Eu prefiro pela manhãzinha, mas não é sempre que dá. Então eu vou no horário que dá também. Minha rotina não é nada fixa, então eu vou conforme dá. Às vezes eu nunca fui à noite, porque eu não gosto, não me sinto segura. O Fábio vai, às vezes volta ao trabalho correndo às 11 da noite.
Então, assim, tudo dá-se um jeito. Eu, como já não gosto de correr à noite, eu tenho que dar um jeito de fazer entre no final da tarde e pela manhã, pra não pegar sol. Sol desgasta muito. Sol detona a gente, a corrida, a nossa pele e tudo. Então é bom sempre ir em horários em que, ou pela manhãzinha que não tem muito sol, ou no final da tarde que o sol já tá sumindo. Então é meio que isso. Foram essas as perguntas mais feitas por vocês. Eu espero ter esclarecido um pouquinho. Realmente, assim, não tem segredo, é só baixar a cabeça e ir, mas eu espero que tenha esclarecido um pouquinho e ajudado vocês a verem como é simples e é mais força de vontade, que às vezes mas ter disciplina, a gente vai se empolgando, vai contando pros amigos. Então conta aí pra vocês suas experiências da semana também, eu vou adorar ler, tô gostando muito de acompanhar muita gente que tá me marcando e contando que também tá curtindo muito essa vibe. E é isso, um beijo e até mais!